Bang Bro Happyland é uma área de favela densamente povoada na cidade de Manila, nas Filipinas, que tem um significado contrastante com a vida nela, como uma área de favela desde várias décadas atrás, quando muitos migrantes de várias províncias foram para a cidade de Manila em busca de trabalho na área portuária e indústria ao redor. Este fenômeno de migração interna, comum em muitos países em desenvolvimento, intensificou-se nas Filipinas durante as décadas de 1960 e 1970, quando o país experimentou um rápido crescimento industrial, concentrado principalmente nas grandes cidades. Com o passar do tempo, esta área é preenchida com comunidades que lutam para atender às suas necessidades de vida. A maioria deles constrói casas com materiais usados como madeira e zinco, frequentemente coletados de locais de construção e lixões. Próximos. As construções são improvisadas e instáveis, muitas vezes erguidas rapidamente durante a noite, para evitar intervenções das autoridades locais. As condições econômicas e a infraestrutura não são favoráveis, fazendo com que esta área não se desenvolva e as instalações sejam muito mínimas. O governo filipino tem tentado implementar programas de realocação ao longo dos anos, mas a maioria fracassou devido à falta de oportunidades de trabalho nas áreas de reassentamento, forçando muitos a retornar para Happyland. Happyland é um retrato real da crise populacional nas Filipinas, onde o espaço é uma área muito limitada, que não é adequada para a habitação. Manila, sendo uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, com mais de 43 mil habitantes por quilômetro quadrado, enfrenta desafios enormes para fornecer habitação adequada. Sem políticas habitacionais eficazes e com um mercado imobiliário inacessível para as classes mais baixas, as favelas tornaram-se a única opção viável para milhares de famílias. Não há dados oficiais que determinem a área exata de Happyland, porque esta área é ilegal e não tem permissão, desenvolvendo-se ao longo do tempo de maneira orgânica e desordenada. Estimativas não oficiais sugerem que a área ocupa aproximadamente 7 hectares e abriga entre 10 mil e 15 mil pessoas, tornando-a uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. O próprio nome Happyland vem da palavra Hapilan, que em tagalo significa um lugar onde lixo de mau cheiro é despejado. E isso está de acordo com as condições. Mas então, a palavra Hapilan mudou para Happylands. Muito provavelmente, a mudança de palavra veio do resultado de conversas intermitentes em inglês entre moradores locais e visitantes que falavam inglês e perguntavam pelo nome do lugar. Então, o nome foi aceito pela comunidade para reduzir o desconforto ao ouvir o nome original deste lugar, resultando em uma ironia linguística profunda que reflete a complexa relação entre idioma, percepção e realidade. Esta transformação do nome representa simbolicamente a resiliência dos habitantes locais e sua capacidade de encontrar humor e dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. A palavra Happyland significa que a felicidade é uma verdadeira ironia da luta humana contra o espaço aéreo limitado e a vida em uma área de favela, com uma comunidade que continua a sobreviver, apesar do abafamento de seus dias e testando os limites da humanidade. Os sociólogos que estudam as favelas de Manila frequentemente apontam para este fenômeno como um exemplo de adaptação cultural e resistência simbólica contra as estruturas sociais opressivas. Happyland, que literalmente significa terra feliz, na verdade, apresenta uma grande ironia, uma realidade de vida que está muito longe da palavra felicidade. Esta contradição não passou despercebida pelos artistas filipinos, que frequentemente retratam Happyland em suas obras como metáfora para as contradições do desenvolvimento urbano no país. Happyland é um retrato desfocado, emoldurado em um espaço estreito, com residentes que parecem viver e ser espremidos em um ambiente que parece rejeitar o conforto e a saúde. Neste lugar, as dificuldades da vida não são apenas parte do cotidiano, mas se tornaram o ar que respiram em cada espaço, impregnando cada aspecto de sua existência, com uma luta constante pela sobrevivência. Tondo, o lugar onde Happyland se ergue, não é apenas o maior distrito da cidade de Manila, com uma área de aproximadamente 8,65 km², mas também a maior e pior favela da cidade de Manila, que abriga cerca de 631 mil pessoas, a maioria das quais vive nas ruas ou em pequenas cabanas que parecem miseráveis. Historicamente, Tondo tem sido uma área de importância significativa desde a era pré-colonial, servindo como centro comercial e político do antigo reino de Tondo.
Hoje, seu legado histórico está obscurecido pelas condições de extrema pobreza e superlotação. Happy Land tem uma densidade populacional muito alta, chegando a aproximadamente 2.000 pessoas por hectare em algumas áreas, o que é mais de 20 vezes a densidade média recomendada para ambientes urbanos saudáveis. Cada canto deste lugar está lotado de construções improvisadas, construídas próximas umas das outras, sem espaço aberto ou ventilação adequada. As casas são construídas tão próximas que, em muitos casos, compartilham paredes, e alguns edifícios chegam a ter 3 ou 4 andares, apesar da falta de materiais de construção adequados ou expertise de engenharia. Ruas estreitas que só podem ser percorridas por pedestres ou motos são o acesso principal, que é ladeado por lixo e resíduos de alimentos que frequentemente se acumulam nas ruas, criando condições insalubres que contribuem para a propagação de doenças transmitidas pela água e vetores. Devido à falta de um sistema de gestão de resíduos estruturado, o Serviço Municipal de Coleta de Lixo raramente chega a essas áreas. Este ambiente de favela piora a qualidade de vida, onde odores desagradáveis, poluição e ruído fazem parte da vida cotidiana. A ausência de serviços básicos de saneamento cria um círculo vicioso de problemas de saúde, particularmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis a doenças como diarreia, dengue, leptospirose e infecções respiratórias. Esta área é tão ruim que até mesmo os caminhos se transformaram em pilhas de lixo. Aqui, as estradas tornaram-se invisíveis porque foram cobertas com sacos plásticos velhos, embalagens vazias e outros tipos de lixo que formam o caminho diário. Durante a estação chuvosa, que vai de junho a novembro, a situação piora drasticamente. As chuvas intensas causam inundações frequentes, pois não há sistema de drenagem adequado, e a água suja invade as casas, arrastando lixo e dejetos humanos. Deslizamentos de terra também são um perigo constante, especialmente nas áreas construídas nas encostas ou próximas a cursos d'água. A maioria das famílias em Happy Lands não tem casas com quartos separados ou espaços privados, e onde eles vivem é um pequeno quarto com um tamanho médio de 9 metros quadrados. E é neste quarto que cerca de 10 a 15 pessoas têm que compartilhar o teto. Esta densidade habitacional extrema, equivalente a menos de 1 metro quadrado por pessoa, está muito abaixo dos padrões internacionais mínimos de habitação, que recomendam pelo menos 3,5 metros quadrados por pessoa em situações de emergência. As paredes e o chão, neste quarto, funcionam como área de dormir, cozinha e sala de jantar, e às vezes, um lugar para trabalhar e socializar. À noite, o chão coberto com roupa de cama fina torna-se o único lugar para descansar após sobreviver lá fora. A privacidade é um luxo inatingível e atividades básicas como vestir-se, descansar ou ter momentos íntimos são realizadas à vista de todos os membros da família. Esta falta de privacidade tem impactos profundos no desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes, bem como na dinâmica familiar como um todo. Cada centímetro do quarto tem um significado valioso para eles, com espaços multifuncionais que se transformam ao longo do dia para atender às diferentes necessidades da família. Este espaço de vida apertado é agravado pela construção instável de edifícios feitos de materiais usados como zinco, tábuas de madeira e plástico, pilhas de bens que não são armazenados, mal ventilados, abafados e lotados. E claro, muito longe dos padrões decentes em geral. O risco de incêndios é constante, devido às conexões elétricas improvisadas, conhecidas localmente como jumpers, que se entrelaçam perigosamente entre as casas. Quando um incêndio começa, geralmente se espalha rapidamente devido à proximidade das estruturas e aos materiais altamente inflamáveis utilizados nas construções. Até mesmo o ar fresco também é difícil de entrar, e isso é agravado pelo aroma desagradável de pilhas de lixo e o abafamento também misturado com o cheiro de comida sendo cozinhada no mesmo quarto. E isso é agravado pela temperatura quente e úmida da cidade de Manila à noite, que frequentemente ultrapassa os 30 graus Celsius, com umidade acima de 80%, aumentando a pressão, fazendo com que aqueles que vivem nela acordem suando e se sentindo sufocados em suas próprias casas. Para crianças e idosos, isso é um golpe pesado para eles.
As crianças acham difícil aprender e brincar, estando confinadas em um espaço estreito e sem liberdade para se movimentar. As escolas públicas, embora acessíveis, estão superlotadas, com salas de aula que chegam a ter 60 alunos por professor. O desempenho acadêmico sofre e a taxa de evasão escolar é alta, pois muitas crianças precisam trabalhar para ajudar na renda familiar. Os idosos, por sua vez, enfrentam dificuldades enormes, com acesso limitado a cuidados de saúde e sem um sistema de aposentadoria adequado. Muitos continuam trabalhando até idades avançadas, coletando materiais recicláveis ou vendendo pequenos itens nas ruas. No entanto, este não é o único problema enfrentado em Happy Land, espaço limitado. Não é apenas um problema em casa, fora das ruas estreitas, onde apenas uma pessoa pode passar, e lotado de casas compactadas próximas umas das outras, tornando o acesso a banheiros públicos e fontes de água limpa uma luta diária. Estes banheiros públicos, que geralmente consistem em uma pequena estrutura com um buraco no chão, são compartilhados com muitas outras famílias, às vezes até 50 pessoas por instalação, criando problemas higiênicos significativos. Às vezes, longas filas são uma visão comum, onde todos têm que esperar sua vez para estas necessidades básicas, e mulheres e meninas são particularmente vulneráveis nessas situações. Enfrentando riscos de assédio e violência, organizações não governamentais têm tentado implementar banheiros comunitários mais seguros e higienizados, mas a falta de manutenção adequada frequentemente leva essas instalações a se deteriorarem rapidamente. Por outro lado, a água limpa tornou-se uma necessidade muito escassa, onde muitos residentes têm dificuldade em comprar água potável engarrafada. Instalar tubos de água limpa para lavar é um luxo inacessível para a maioria, muitas vezes dependendo de água de rio ou vala fortemente poluída, que flui lentamente entre os resíduos domésticos. Esta água contaminada é a causa principal de doenças gastrointestinais, particularmente entre crianças pequenas, resultando em taxas elevadas de morbidade e mortalidade infantil. Apesar destas condições extremamente desafiadoras, existe uma economia informal vibrante em Happy Land. Pequenos negócios como barracas de alimentos, oficinas de reparo, lojas de conveniência improvisadas e serviços de costura operam em cada esquina disponível. Os residentes demonstram um espírito empreendedor notável, criando oportunidades econômicas onde aparentemente não existem. Cooperativas comunitárias também surgiram, ajudando famílias a economizar dinheiro e obter microcrédito para iniciar pequenos negócios. Como resultado da extrema pobreza que ocorre nesta área, surgiu uma solução para sobreviver à fome, nomeadamente Pak Pak Pag Pak, que é comida reciclada proveniente principalmente de restos descartados por restaurantes e estabelecimentos de fast food. Esta prática, embora chocante para muitos observadores externos, tornou-se uma estratégia de sobrevivência necessária em uma comunidade onde o salário diário médio mal cobre as necessidades básicas, devido ao alto custo de vida na cidade de Manila, onde os preços dos alimentos estão constantemente aumentando, sem um aumento correspondente nos salários. As pessoas que estão na armadilha da pobreza não têm outra escolha a não ser comer pagpug. Literalmente, pagpug em si significa a poeira que varremos de roupas ou carpetes. Mas para os menos afortunados nas Filipinas, pak-pak refere-se à carne de frango que vem do lixo. Este termo reflete a condição desesperadora de quem depende deste tipo de alimentação. Assim como o pó é considerado sem valor e descartável, estes alimentos recuperados do lixo são vistos pela sociedade mais ampla como algo que não deveria ser consumido. A maioria do pak-pak é preparada a partir de restos de comida de restaurantes fast food, em particular, alimentos que não terminamos de comer, como hambúrgueres ou frango frito, que são então jogados fora e potencialmente contaminados por germes ou urina de rato. É o que é ultimamente consumido por pessoas pobres nas Filipinas, especialmente em Tondo. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade das Filipinas estimou que até 25% das famílias em Happy Land dependem deste tipo de alimento pelo menos algumas vezes por mês. Happy PP não é lixo cru que é comido imediatamente. Existe um processo de preparação que tenta minimizar os riscos à saúde.
A carne coletada deve ser lavada e mergulhada em água primeiro 3 vezes, ou até que esteja completamente limpa. Então, geralmente a carne lavada será frita ou fervida em molho vermelho para matar os germes e bactérias presentes. O molho vermelho, rico em especiarias como alho, pimenta e vinagre, não serve apenas para dar sabor, mas também acredita-se que tenha propriedades antibacterianas. Bang Pak pode ser dito como uma representação real do ditado: o lixo de um homem é o tesouro de outro homem, uma máxima que adquire um significado literal e doloroso neste contexto de extrema escassez. Colonizar Pak é, na verdade, uma ação ilegal segundo as regulamentações de saúde pública filipinas. Uma das razões é por causa dos problemas de saúde que podem surgir devido ao consumo de longo prazo de Pak, incluindo intoxicação alimentar, parasitas intestinais e exposição a metais pesados e outros contaminantes. O Departamento de Saúde filipino tem emitido repetidos avisos contra esta prática, mas a fiscalização é limitada e ineficaz diante da realidade econômica enfrentada pelos residentes. Além disso, não é incomum que indivíduos deliberadamente pulverizem líquidos químicos no lixo, que foi coletado para evitar o aparecimento de larvas, adicionando uma camada adicional de perigo ao consumo destes alimentos. Estes produtos químicos, muitas vezes desinfetantes industriais ou pesticidas diluídos, podem causar danos significativos ao sistema digestivo e outros órgãos. Independentemente da proibição, alguns vendedores ainda colonizarão Pang, porque até agora nunca receberam reclamações sobre problemas de saúde dos clientes, ou porque os problemas de saúde que surgem não são imediatamente atribuídos ao consumo destes alimentos. A ausência de sistemas de vigilância de saúde adequados nestas comunidades significa que muitas doenças relacionadas à alimentação não são adequadamente diagnosticadas ou registradas.